Eu sou o Gabriel Villa. Eu sou o João Carvalho. E começa agora o Morse News na TV. Com as principais notícias e tendências de tecnologia e inovação com aplicação prática ao mundo dos negócios. E hoje vai ser interessante. Ô João, me conta aí um negócio. Você é um cara que controla as suas finanças pessoais? Você é um cara controlado? Você sabe que eu era, né? Eu era muito controlado, até você me convidar aqui para a Live Store e sempre trazer uma oferta especial. Aí eu perdi o controle completamente, porque apesar de terem descontos e valores super interessantes, acabo sempre comprando mais do que devia. Então você, Gabriel, é o culpado por eu ter me desestruturado aqui nas minhas contas. Mas por que a pergunta? Você virou um comprador compulsivo do Claro Promo, é isso? Eu virei um comprador compulsivo do Gabriel Villa, que traz as melhores ofertas. Tá bom. Muito bom. Eu pergunto isso para você porque eu sempre fico pensando como que as pessoas controlam as entradas e saídas de fluxo de caixa, né? Perfeito. Pessoais, e tem alguns aplicativos que auxiliam elas a fazerem isso. Eu, quando eu fazia, sendo bem sincero, eu fazia isso no Excel, porque eu sou raiz, né? Eu achava que era no Lotus 123. Lotus 123. Cara, você pegou o Lotus 123? Não, né? Não, mas não vamos entrar nisso, que vão falar que a gente é cringe. Vamos focar aqui. Cringe. Não, vamos focar Excel no já nosso... é cringe, cara. Excel já é cringe. Mas conta, como você se organizava? Então, eu me organizava no Excel com uma planilhinha, eu colocava os gastos. E assim, eu fazia 1, 2, 3 dias. No quarto dia eu já estava de saco cheio. E aí, acabava o mês, eu já tinha desistido de organizar. Então, dava muito trabalho. E ouvi dizer que tem algumas soluções que são mais rápidas para fazer isso, Exatamente, os aplicativos. Inclusive, demos a entrada aqui para a primeira notícia de hoje. Eu não sei se vocês acompanharam, mas o PicPay adquiriu uma empresa especializada em justamente o que o Gabriel estava falando aqui. É um aplicativo que ajuda você a organizar suas finanças pessoais, que é o Guia Bolso. Ou seja, um app que vai ajudar você a entender o quanto você ganha, o quanto você gasta e organizar um pouquinho para você não terminar o mês no vermelho sempre. E qual que é a graça do Guia Bolso, né? Acho que é legal falar isso para todo mundo. Mesmo quando saímos do Excel, que era bem difícil de guardar tudo, a gente foi para um modelo de aplicativos onde a gente tinha que colocar todas as informações. Ou seja, cada despesa que você tinha, você precisava fazer o lançamento no aplicativo. O Guia Bolso já passou essa fase. Ele já se conecta diretamente nos bancos. Então ele recebe todos esses dados sem que você precise ficar digitando. Ele facilita muito o trabalho para você focar o seu tempo na análise. É isso, João? Exatamente. A gente já falou aqui algumas vezes sobre um conceito das APIs. Já explicamos até tecnicamente o que são as APIs, mas se vocês perderam, nada mais são do que ferramentas, canais de comunicação que permitem que uma plataforma, um serviço de tecnologia se comunique com outro. O que acontece aqui nesse caso é que o Guia Bolso, através da sua permissão, obviamente, você liberando o acesso, você colocando os seus dados, ele vai lá buscar informações financeiras do seu banco e de outras plataformas que você tenha, ele junta tudo, ele começa a organizar. Ele vai ver o que está entrando, o que está saindo, ele começa a categorizar isso e ele vai te trazendo um overview da sua vida financeira e inclusive comparando com outras pessoas que tenham um perfil parecido com o seu. E aí você começa a entender um pouquinho, será que você está gastando mais do que você deveria? Aonde você está gastando mais do que você deveria? E aí você consegue organizar um pouquinho melhor isso. E isso é super importante para diversas outras empresas, assim como o PicPay, que querem trazer essa proposta de valor de melhorar um pouquinho a vida financeira das pessoas. Você sabe, uma coisa que eu fico pensando por que os bancos não fizeram isso, né? Porque é uma solução que, por incrível que pareça, não é tão complexa, né? Porque é só fazer uma análise, categorização de gastos. O meu banco já faz, por exemplo, mas ele nunca me disse se eu estou gastando muito ou pouco com alguma coisa. Ele mostra claramente pelo saldo se está faltando ou sobrando dinheiro, né? Uma das coisas que o Guia Bolso faz bem é quando as pessoas têm mais de um banco, inclusive, né? Porque ela mistura tudo isso num único lugar, né? Exatamente, mistura bancos, mistura cartão de crédito, contas, ou seja, consegue agrupar tudo que está relacionado com a sua vida financeira num só local. E o que eu acho que é a diferença dos bancos é a diferença entre você ser banco, prestar um serviço de emprestar dinheiro, ter conta corrente, e você ser uma empresa de tecnologia que vê a vida financeira das pessoas mais no conceito de Big Data, mais no conceito de gerar analytics e insights.
Acho que faz todo sentido a provocação do Gabriel, porque os bancos não avançam nesse sentido e talvez o próprio PicPay com essa aquisição está mostrando que faz sentido sim empresas financeiras terem essa prestação de serviço mais analítica para os seus clientes. Boa. Me explica então, por que... Agora a pergunta é difícil, hein? Lá vem. Por que o PicPay foi lá e quis comprar o Guia Bolso? Porque, em tese, não tem muito a ver com o que ele estava fazendo antes, certo? Por que ele foi lá e teve essa decisão? Exato, e é uma informação realmente interessante. Hoje, dados que estão abertos, que a gente teve acesso. O PicPay tem cerca de 55 milhões de clientes e o Guia Bolso tem 6 milhões de clientes. Ou seja, são basicamente 10%, 11% para ser mais preciso, do tamanho da base. E desenvolver uma tecnologia como a do Guia Bolso, acho que o próprio PicPay conseguiria. Mas o que acontece? O Guia Bolso tem alguns anos de histórico. Salvo engano, o Guia Bolso foi lançado em 2012. Estamos falando de 9 anos de algoritmos trabalhando, de histórico de clientes que trazem hoje essa comparação, que trazem essa inteligência. A gente vive falando que inteligência de dados está muito atrelada à quantidade, qualidade e período que você tem de dados. Então acho que o Guia Bolso construiu um grande ativo nesse sentido, que além do tamanho da sua base de clientes, é todo esse histórico de dados que ele possui e a capacidade de gerar inteligência em cima disso. Eu acho que tem um outro fator, viu, João? Porque por mais que o PicPay tenha 10 vezes mais clientes do que o Guia Bolso, o cliente do Guia Bolso é muito mais engajado que o do PicPay, porque ele tem lá todos os dados dele guardados, ele provavelmente é um cliente que quer organizar a sua vida financeira, então tem um grau de engajamento que é difícil de ter em soluções de wallet ou até mesmo os bancos, né? Eu acho que os clientes Guia Bolso devem ser bem fiéis à marca, né? Exatamente. E tem um ponto super interessante para a gente trazer aqui. A gente fala muito quando fala de tecnologia, tendências, inovação, a gente fala sobre dados. E existe a preocupação dos dados, temos uma lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, a gente tem uma série de questões relacionadas a você ter a qualidade dos dados que você tem, mas ao mesmo tempo você ter os seus clientes dando essa informação e dando para você autorização para isso. O que eu acho mais interessante do Guia Bolso é que os clientes dão dados muito específicos, que até dentro da lei são considerados dados sensíveis, que são dados financeiros, inclusive o login e senha de leitura da sua conta do banco. Mas por que eles dão esse tipo de dado? Porque eles têm algo em troca. A partir do momento que você conecta as suas contas bancárias no Guia Bolso, o Guia Bolso traz essa fotografia, esse overview da sua vida financeira. E isso tem muito a ver com um negócio que a gente chama de princípio da reciprocidade. Se a sua empresa quer ter mais informações sobre os seus clientes, pense em como você pode levar de forma em retorno para o cliente essa inteligência não só para você, mas para eles mesmos. Porque inteligência para o seu negócio é bom para você. E o que você vai gerar de inteligência para o seu cliente? Eu acho que tem uma parte importante que é ser transparente, né? A partir do momento que o Guia Bolso está pedindo esse dado para você e você confia no Guia Bolso, você oferece ele, você entrega esse dado, né? Quer dizer, o dado continua sendo seu, todo dado de cliente é do cliente, né? Mas ele compartilha esse dado com o Guia Bolso. Eu vou te dizer sinceramente, eu cheguei a usar o Guia Bolso um tempo, eu achei super interessante, conheci um pouco das pessoas que estavam lá por trás desse projeto, que é um projeto incrível, mas me deu um frio na espinha quando ele me perguntou a senha do banco, tá? Porque são dados assim que eu não entrego para absolutamente ninguém e é uma coisa que a gente recomenda para todo mundo, né? Esse é o tipo de dado que tem que ficar guardado a 7 chaves e não reutilizar esse tipo de senha, né? Mas para o Guia Bolso faz sentido, porque ele está entregando alguma coisa de volta para você. É isso, né? Exato, é a mesma coisa que eu pensei na época. E só fazendo parênteses aqui, existem dois tipos de senha do banco, a senha de consulta e a senha de transação. A senha de consulta você só enxerga os dados da sua conta e a senha de transação você movimenta. Óbvio que ambas as senhas são você precisa ter super cuidado com ambas as senhas, mas a que você coloca no Guia Bolso não é a de transação, é a só de leitura. E eu acho que essa questão de você dar essa transparência para o cliente e, obviamente, o cliente confiar na sua empresa, porque ele está depositando ali uma informação super importante e sensível para ele. Maravilha. E essa questão de você se comparar com as outras pessoas é que eu acho que é fantástico, né? Mesmo nesses aplicativos de esporte, de ginástica e tal, a graça acontece quando você fala, você correu mais do que
sei lá, 80% das outras pessoas nessa semana, tal. Porque tem essa coisa da competição. E a competição pode ser positiva, porque você economizou mais do que a média das pessoas que estão com um nível salarial igual ao seu. Então, eu acho que é nesse aspecto que o Guia Bolso mais levanta, né? Exato, e aí é o conceito dos dados agregados. Algumas plataformas que coletam dados das pessoas colocam os seus dados sempre isolados dos demais. Ou seja, o seu dado está guardado no local, de outras pessoas em outros locais, e eles não se comunicam. Quando você coloca os dados agregados, existe uma preocupação das pessoas. Nossa, mas vai juntar o meu dado com o de um terceiro? Para que isso? Justamente para você ter um insight. O Gabriel deu o exemplo aqui dos esportes, você quer se comparar no ranking, você quer saber se você está melhor que o outro. Aqui no caso muito mais para brincadeira ou para se desafiar no esporte que você está praticando. No caso do Guia Bolso é para realmente você entender, será que eu estou gastando muito ou pouco? Você pode fazer uma análise de você mesmo e aí entender o que você ganha versus o que você gasta, mas olha que interessante você comparar com outras pessoas. Imagina você entender que outras pessoas que ganham o mesmo que você ganha, acabam gastando um pouco menos ou um pouco mais em alguns segmentos, em alimentação, em entretenimento, em moradia, e aí você consegue se organizar um pouquinho melhor. Então esse é o conceito dos dados agregados, e quando é transparente para o cliente que esses dados vão ser unidos e que existe um benefício para isso, eu acho que funciona super bem. Boa. Mais do que isso, acho que um outro ponto interessante é pensar que os dados sozinhos, eles não valem tanto, né? Os bancos, de fato, eles já tinham muitos dados lá que eles poderiam estar usando, assim como outras empresas têm, né? Dados transacionais de cliente, muitas vezes eles ficam lá guardados e ninguém está olhando para eles, né? O que o Guia Bolso faz e que outras empresas fazem muito bem, elas transformam esses dados em informação e essas informações são selecionadas para ter algo que possa gerar alguma ação de você. Então, gerar o que a gente chama de insight, né? Gerar algum dado, alguma informação que seja rica para quem está ouvindo. Porque o dado por si só, ele tem pouco uso, se ele estiver sozinho. Ele precisa ser agregado, precisa ser trabalhado, mas principalmente tem que ter alguém lá do lado de lá pensando como que eu posso usar esse dado para informar alguma coisa que possa gerar uma ação de quem está do outro lado do aplicativo, né? Ótimo. Começaram a chegar algumas perguntas aqui, perguntando se isso tem a ver com o Serasa, se tem a ver com cadastro positivo, com o Open Bank. Vamos passar aqui, mas antes, participem aqui com a gente. Se você tem dúvidas ou sugestões sobre a programação ou inclusive sobre o que estamos falando aqui neste exato momento, vocês podem mandar para a gente através do contato@morse digital ou através das redes sociais, certo? Certo. Segue o João lá, joão.morse.digital no Instagram, @joão.morse.digital ou @gabriel.morse.digital se você quiser falar comigo. E a gente acompanha você, tira dúvida. Se você quiser perguntar mais sobre esses temas, a gente responde para você diretamente também. Exatamente. Estamos a postos aqui para receber as perguntas e responder o que der tempo aqui durante a programação ou depois a gente pode responder em privado também. Então, rapidamente, tem a ver com o Serasa? O Serasa é um serviço que pega os dados e ele tem mais um propósito de atender empresas, ou seja, empresas querem saber como é que está a vida financeira das pessoas, então não é essa a proposta do Guia Bolso. Aí perguntaram também se tem a ver com cadastro positivo, também não tem a ver com isso, mas perguntaram de Open Banking. Sim, o conceito de Open Banking, de você poder portar as suas informações financeiras para outros locais, sim, está nesse contexto do Guia Bolso. Então o Guia Bolso nasceu antes até desse conceito do Open Banking, e aí você precisava fazer uma série de conexões ali, e agora com o Open Banking existe inclusive uma expectativa muito grande que serviços como esse avancem cada vez mais. Basicamente, no Open Banking, o banco que você está querendo se relacionar vai perguntar para você se ele pode acessar os dados dos outros bancos que você já tenha relacionamento. Por que isso? Porque ele tendo esse histórico, ele vai conseguir te oferecer um produto que é mais adequado para o que você precisa, uma linha de crédito melhor ou um financiamento com taxas mais baratas e por aí vai. Esses dados eles passam a ser intercambiáveis entre as instituições financeiras. Isso com certeza vai permitir que a competição no mundo financeiro cresça muito. Ótimo. Vamos para a próxima notícia? Vamos, tem muita coisa, né? Tem bastante. O TikTok está lançando uma nova funcionalidade de publicidade chamada Spark Ads.
O que é isso na essência? Você deve acompanhar várias redes sociais onde você está acompanhando algum conteúdo, você está seguindo alguém e de repente entre um conteúdo e outro das pessoas que você acompanha, você tem ali a publicidade aparecendo. No conceito do Spark Ads, as marcas vão poder entrar junto com os criadores de conteúdo, patrocinando conteúdos desses criadores, influenciadores, mesmo conteúdos que já foram publicados no passado. Então, além de ser uma tecnologia diferente e uma forma de engajar diferente as audiências, permite também essa relação entre marcas, né, que são os patrocinadores, que são as empresas que querem aparecer, o TikTok enquanto ferramenta, mas principalmente trazendo os influenciadores e criadores de conteúdo para a mesa. Porque no conceito anterior, onde a publicidade entrava de forma intercalada aos conteúdos, quem produzia conteúdo não era parte desse negócio, não era parte, inclusive, da receita gerada por esse tipo de transação. Eu vejo o TikTok como uma ferramenta incrível de disrupção nas redes sociais, né? A gente já estava meio acostumado nesse modelo que tinha o Facebook, tinha o Instagram, tinha o WhatsApp e tal, e a sua rede de contatos era aquela, você adicionava umas outras pessoas, tal, seguia algum influenciador, mas já estava meio travado, né? E o que o TikTok fez, ele foi mirando nas fraquezas que ele via nas outras plataformas. Então, eu acho isso incrível, porque ele fez de um jeito que você segue outras pessoas, então ele não tem a ver com a sua rede anterior, ele cria uma rede paralela baseada em conteúdo e no que te interessa, com uma inteligência artificial incrível. Ele facilitou a vida do criador de conteúdo, porque é mais fácil editar um vídeo no TikTok do que no YouTube, quer dizer, sem grandes ferramentas, sem grande conhecimento. E agora ele está pegando outra vertente importante, que é como monetizar esses ditos influenciadores. Aliás, João, você é um grande influenciador, não é? Eu não, sabe que eu não gosto dessa palavra? Porque assim, influenciador acaba às vezes, eu não sei quando que você vira ou não influenciador. Eu acho que é a partir do momento que você influencia pessoas. Eu gosto de dizer que eu sou um produtor de conteúdo, que eu gero conteúdo. A gente está aqui com vocês na TV, eu tenho podcast, newsletter, gosto de escrever, dou aula também. Então, sim, me identifico enquanto um produtor de conteúdo. Agora, influenciador, eu não sei. Você é um influenciador? Eu não sou um influenciador, não. Com certeza. Você me influenciou a vir para a TV, então você é um influenciador. Eu te influencio a comprar no Claro Promo, Você me influencia, exatamente, a me desestruturar financeiramente. Que já tá bom, eu já estou super satisfeito só com isso. É legal, eu gosto de brincar com o João, mas assim, esses termos de influenciador, ou criador de conteúdo, ou figura, sei lá, das redes sociais, virou até youtuber, né? Virou até profissão. É super interessante ver isso. E todas elas estão pautadas em que as redes sociais elas precisam de conteúdo para que alguém possa ver, né? Porque elas não criam conteúdo diretamente. Então, o TikTok ele está mirando nesse outro lado, no lado de influenciadores ou criadores de conteúdo que querem ser monetizados por empresas e sem precisar que esse criador entre diretamente em contato com a empresa, ou seja, ele está facilitando a vida dessa pessoa, porque esse mundo do marketing é bem complexo, né? E é muito difícil de mensurar a capacidade que um influenciador X ou Y pode trazer de impacto na sua marca. Exato. Super complexo esse tema, né? Ele é um tema complexo e não é só o TikTok que está fazendo isso. A outra notícia que a gente traz aqui para vocês é que o YouTube também entra nessa brincadeira. A gente já falou aqui algumas vezes do conceito do unboxing, que são aqueles vídeos que tem no YouTube com pessoas recebendo produtos em casa, tirando da caixa e mostrando a experiência de abrir o produto, o primeiro contato com o produto, como ele funciona. Isso acontece muito com o eletroeletrônico, nasceu na verdade, até onde eu sei, com brinquedos, então crianças abrindo brinquedos e tal. E é o que acontecia, muito que a gente falou da experiência que era antes do TikTok. Você tinha ali o produtor de conteúdo ou influenciador, ou seja, a pessoa que gera o vídeo, e ela criava essa relação com as marcas para receber produtos, seja patrocinado ou não, que eram os produtos que ela ia abrir, e depois você tinha a publicidade que era vendida pelo YouTube. Aqui o YouTube está criando uma forma de você criar uma mini loja ou um catálogo de produtos durante a transmissão de uma live. Ou seja, imagina que a gente estaria aqui transmitindo para vocês, de repente eu pego um produto, pode ser aqui a nossa maravilhosa caneca, e enquanto ela aparece para vocês, aparece aqui, no caso do YouTube, um menu onde o item que está sendo exibido em tempo real para vocês
fica à disposição para ser comprado. Ou seja, traz uma experiência nova para quem está assistindo e ao mesmo tempo permite que o influenciador ou gerador de conteúdo possa ser monetizado pelas vendas que acontecem ali na sua transmissão no seu canal. Cara, eu já estou imaginando como que vai ser esse YouTube, porque YouTube é super interessante como ferramenta, eu uso ele muito como pesquisa, mas sempre começa aquele vídeo, não esquece de me seguir, clica aqui para seguir os próximos vídeos e assinar, tal, não sei o quê. Então, o conteúdo já demorava muito para começar, né? Porque tinha toda essa introdução ali do canal. Agora vai ser, assine aqui, clique aqui e tal, e aproveite, clique aqui para comprar a minha caneca do Morse e tal, que tá por R$19,90. Quer dizer, é mais um passo até você chegar no que realmente te interessa para ouvir, né? Ó, eu não sei se querem comprar a caneca, mas já chegaram mensagens pedindo as canecas. Então, assim, botar a mão no bolso ninguém quer, mas ganhar sim, a gente pode sim mandar para alguns de vocês para vocês terem a caneca do Morse by Claro em casa. Boa. Mas vamos lá. Eu acho que ambos os conceitos são muito interessantes, então só para entender, do lado de você enquanto usuário, cada vez mais estão sendo criadas formas dessa relação de conteúdo que você está buscando com o produto que você eventualmente quer comprar, tá mais fácil. Então, em vez de você ver de repente seguir alguém no TikTok que traz ali um conteúdo diferente, ou assistir um vídeo e depois você tem que fazer essa pesquisa fora, isso já está acontecendo ali. Também facilitando a monetização do produtor de conteúdo, cada vez mais vão ser produzidos melhores conteúdos. Gerar conteúdo custa caro. E se você tem basicamente dois caminhos, ou você cobra da audiência, ou você tem as marcas patrocinando. Então eu acho muito interessante o benefício que isso traz para vocês enquanto consumidores de conteúdo. Do outro lado, para as marcas eu acho também muito interessante, porque cria uma forma do seu produto, do seu serviço estar contextualizado com aquela pessoa que está gerando conteúdo, para não ser aquele negócio que gera uma interrupção de alguém estar falando de alguma coisa, de repente entra a sua marca. Não, você começa a fazer parte dessa jornada. Não é tão simples, demanda um planejamento, demanda uma estrutura diferenciada de você simplesmente entrar numa intervenção ali, mas eu acho que faz sentido para todo mundo. Concorda, Gabriel? Eu super concordo, super concordo. E eu digo mais, esse mundo dos influenciadores, ele é muito verticalizado. O que eu estou querendo dizer com isso é, você tem poucos influenciadores que ganham muito dinheiro com esse tipo de conteúdo, esse tipo de transação, que um post vale milhões, e você tem muita gente que são ótimos produtores de conteúdo que não conseguem ser remunerados. Por quê? Porque eles não estão ao alcance das marcas, né? Porque as marcas não lembram deles. Então, é esse tipo de ferramenta que é quase que um novo marketplace, né? Um tema que a gente fala aqui bastante, um marketplace apoiado pelo TikTok, onde as marcas encontram os influenciadores, vai facilitar a ter métricas melhores. Quer dizer, você vai poder ampliar o número de influenciadores que você pode atuar nas suas marcas. E aguardo vocês semana que vem, à 13h, com mais um episódio aqui do Morse News na TV. À 1h, hein? Semana que vem a gente não atrasa como a gente fez hoje. A gente promete que a gente chega antes da sobremesa, a gente almoça com vocês. Boa, combinado. Obrigado e até semana que vem.